Políticas pela Universidade Federal do Pará, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amazonas. Passo a palavra agora à mediadora desta palestra. Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, boa tarde aos... Tá dando para ver? É naquela câmera lá. Ah, tá. Boa tarde a todos os que estão também nos assistindo via internet, dando continuidade às atividades do nosso seminário, do Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal. Nós chegamos agora ao momento ímpar, não é? Que é exatamente o momento em que nós vamos apresentar as produções que estão sendo feitas, um resultado, uma compilação de estudos e pesquisas que nós estamos sendo feitas dentro desse projeto em rede, que é o projeto para a compreensão da cultura política da nossa região e como isso incide principalmente e impacta, não é, a nossa própria sustentabilidade, a nossa própria vivência e como as relações de poder estão interligadas, né, dentro desse processo. Sem mais delongas, eu vou passar para os palestrantes. Boa tarde a todos e todas, né? Bravos guerreiros e guerreiras que estão até o final do evento conosco, né? Agradeço o público de antemão, né, já por estar aqui. E bem, a gente vai fazer um balanço bastante rápido, né, explicar o que é o legal, tratar aqui. Até combinei com o Breno de ser um pouco mais informal, não tanto aquela coisa mecânica. A gente vai passar a bola aqui um para o outro o tempo todo para a gente discutir e pensar. Primeiro, quem é o legal, né, o que a gente tem feito e, especificamente, os resultados que a gente tem obtido nas nossas pesquisas. São pesquisas de caráter um pouco mais exploratório, né, afinal, estudo legislativo na Amazônia como um todo e no Amazonas em particular, né, são muito raros, né, é um espaço, uma agenda de pesquisa bastante aberta ainda para a gente trabalhar, e a ideia aqui é tentar entender um pouco melhor isso, né, essas dinâmicas políticas de maneira geral, né, em equipe da Amazônia, pensando as especificidades de cada um dos estados da Amazônia Legal, né, aqui a gente não está falando só do norte, né, estamos falando, incluindo, né, o Maranhão e o Mato Grosso nas nossas análises, e as dinâmicas específicas. Bom, rapidamente, né, só para introduzir, a nossa equipe foi formada, né, o Legal foi formado em outubro de 2021. Você tem? Me corrijam se eu estiver errado. Foi institucionalizado em outubro. Foi institucionalizado em outubro de 2021, um grande intercâmbio, né, entre universidades da Amazônia Legal, né, em particular as universidades federais de cada um dos estados que compõem a Amazônia Legal, Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins, Maranhão, Roraima, Rondônia, Acre e Mato Grosso, né, coordenada nacionalmente pelo professor Fabiano Santos, que vocês puderam acompanhar ontem, né, do IESP, da UERJ. A ideia era justamente tentar estudar um pouco as dinâmicas políticas aqui na região norte. Como eu falei para vocês, é um espaço de pesquisa que ainda não foi, né, muito bem tratado. Há uma abundância de estudos sobre, em particular, o Congresso Nacional, principalmente desse período democrático recente, né, 88 para cá. Há uma abundância de estudos sobre legislativo estadual, né, vamos colocar assim, dos principais estados, né, no sul-sudeste do país, né. Há alguns
estudos, né, sobre dinâmicas políticas municipais, principalmente das grandes cidades brasileiras, né, mas isso aqui na nossa região é muito pouco. Né? Então a ideia era fortalecer, criar essa rede, né, de pesquisadores aqui no Norte para investigar essas dinâmicas específicas. Né? A nossa equipe de origem, né, foi constituída pela professora Marilene, né, como coordenadora estadual, a professora Paula, que está aqui comigo, como pesquisadora sênior, o Breno como pesquisador pleno e a Simone, que está lá também, né, como nossa pesquisadora júnior, e eu cheguei um pouco depois, né, também para dar contribuições como coordenador estadual. O laboratório, como eu falei para vocês, né, é essa rede institucional, né, então é um grupo de pesquisadores de diversas universidades, formações diversas, ainda que haja uma ênfase na ciência política, mas que, né, tem produzido fundamentalmente esses estudos sobre as dinâmicas políticas aqui na Amazônia. É importante colocar, né, que o legal nesse sentido ele tem essa dupla natureza, né? De um lado, ele está preocupado em produzir esse conhecimento sobre a política aqui na Amazônia, e do outro lado, né, também tem como princípio, né, ao produzir esse conhecimento, né, contribuir, né, para a formação política, para a difusão desse conhecimento, né, pensando no sentido de favorecer, né, uma capacitação política dos cidadãos, favorecer, né, essa participação política, né, que é tão fundamental na democracia, né, como a gente sabe. Institucionalmente, né, a nossa sede, que foi criada não faz muito tempo, e a gente está devendo até hoje a nossa visita lá para fazer o evento de inauguração, é na cidade de Macapá, né, capital do Amapá. Foi escolhida, inclusive, estrategicamente porque dos estados, né, envolvidos e das universidades envolvidas, é uma região que é um pouco mais frágil, institucionalmente falando, de certa maneira. Né? O Amapá, como vocês sabem, é um dos estados com os piores índices de desenvolvimento humano, índice científico. Então, é um jeito de, como eu falei para você, nessa atuação nossa, né, de contribuir para o desenvolvimento social, político desses estados, né, dessa população. Mas, estando localizado lá, mas, de novo, né, dialogando com diversas instituições, em particular, né, o IESP, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos, para quem, né, acho que todo mundo aqui que está agora é das ciências sociais, é o IESP famoso, importante na construção das ciências sociais brasileiras, né, em particular da ciência política. Então, a gente tem uma série de parcerias. Há também uma parceria muito importante, né, que foi fundamental no primeiro ano de desenvolvimento desse projeto e continua sendo muito importante, que é o Instituto Clima Sociedade, né, o ICS, que foi um dos grandes financiadores, né, e apoiadores do nosso projeto para desenvolver essas pesquisas. Né? Claro que a ideia, inclusive, era pesquisar um pouco sobre a temática ambiental. Né? Afinal, como vocês sabem, fora da Amazônia, quando se pensa em Amazônia, a primeira imagem que se vem à cabeça é a questão ambiental. Né? A maior floresta tropical do mundo, né, com uma importância fundamental para o controle climático, e a ideia até, na época do ICS, que o Fabiano, né, o nosso coordenador nacional, foi provocado na época, era tentar entender como essa questão ambiental, essa questão ecológica, era vista dentro da Amazônia Legal. Né? Que é uma situação curiosa, né? E as eleições essas últimas eleições revelaram, né, de certa maneira, isso. Os militantes ambientalistas, representantes de povos originários, geralmente foram eleitos não pelos estados da Amazônia Legal. Quase sempre pelo Rio e por São Paulo. É uma coisa interessante para a gente tentar pensar. Bom, vou passar para o Breno falar um pouquinho mais, senão eu vou monopolizar muito aqui. Boa tarde a todos. Então, a nossa missão, de certa maneira, é tentar fazer esse estudo mais sistemático e, obviamente,
dentro da área da ciência política, mas não vendo a ciência política de forma isolada, tá? Isso fique claro. E, obviamente, tentar abordar temas ligados à Amazônia Legal, né? Por razões óbvias. Primeiramente, a questão ambiental, a questão do território, né? A Amazônia, ela abarca todo essa caracterização, né, de bacia hidrográfica, de população, etc. Tá? Então, vocês podem ver aí, eu não vou ler para não ficar muito cansativo, mas basicamente essa é a nossa missão, tá? Tratar também de questões pedagógicas, de questões relacionadas à pesquisa qualitativa. Inclusive, nós vamos mostrar daqui a pouco um balanço que nós fizemos sobre percepção do eleitor e dos cidadãos sobre questões climáticas, tá? Acho que basicamente essa parte mais introdutória, né, da missão do Legal. Os resultados das nossas pesquisas, em linhas gerais, eles tentam abarcar 3 grandes questões, tá? Primeiramente, os grupos focais, tá? E aqui o grande eixo da nossa discussão é a agenda da Amazônia. Como todos nós sabemos, desde a Eco 92, a Amazônia entrou, de fato, na agenda internacional. Vários países, organizações multilaterais, ONGs, partidos políticos, União Europeia, todos, de certa maneira, se preocupam com a temática da Amazônia, especificamente. Tá? Então, os grupos focais vão tentar captar um pouco a percepção dos locais, dos amazônidas, a respeito desse tema relacionado à agenda amazônica. Um segundo ponto, em relação aos boletins, diz respeito à questão do monitoramento eleitoral. Tá? É uma preocupação nossa. Das últimas 2 eleições, nós fizemos um balanço crítico e analítico do processo eleitoral, tá? Tanto para eleição estadual quanto para a eleição municipal aqui de Manaus, né? Então, monitoramento dos processos eleitorais. E, com isso, obviamente, nós tentamos entender a ação dos atores, tá? Os partidos políticos, os candidatos, as agendas, a questão relacionada à demanda eleitoral, se há ou não. Tudo isso nós, de certa maneira, avaliamos nos nossos boletins. Tá? E o terceiro ponto, também em termos de boletim, diz respeito ao monitoramento dos legislativos estaduais. Tá? Produção legislativa, tá? Famílias políticas, isso aí envolve tanto processos eleitorais quanto a própria formação do legislativo, né? E a questão das emendas parlamentares. Tá? Uma coisa interessante diz respeito à metodologia dos boletins. Também. Foi uma tarefa, né, professora Marilene, que foi bastante difícil no começo, porque nós não estamos habituados a produzir boletim. Né? Principalmente nós de ciências humanas somos muito mimados com teorias, né, com fundamentações teóricas bastante extensas, e o boletim é um texto enxuto, ele é um texto bastante econômico, e ele é um texto muito objetivo. Então, houve, de certa maneira, uma reeducação no sentido de fazer algo que produzisse, primeiro, informação a respeito do assunto e quantificar o processo. Tá? Daí nós fizemos um amplo uso de recursos estatísticos, tá? Sobretudo um programa chamado R, um programa que, se possível, nós vamos, né, implementar alguns laboratórios para que haja um treinamento do pessoal de ciências sociais. Tá? Workshops, enfim. Né? Então, o boletim apresenta uma metodologia bastante diferenciada. Tá? Os nossos grupos focais, tá? Nós fizemos duas grandes rodadas de grupos focais, tá? A respeito, primeiro, o clima, meio ambiente e eleições, a percepção do cidadão. Fizemos uma relacionada aos residentes do interior do Estado, também.
uma de julho e outra de abril, ambas de 2022. E um dado interessante é o seguinte, essas pesquisas são pesquisas em rede, tá bem? Então, o padrão metodológico e analítico que é desenvolvido aqui no Amazonas ou em Manaus é o mesmo feito em outros estados, tá? Então, no Pará, em Roraima, em Rondônia. E o intuito dessa padronização é no sentido de eventuais trabalhos comparar, né? Comparar os dados, ver como é que estão as coisas, como é que as coisas estão funcionando. E uma coisa interessante, que os resultados apontam essas discrepâncias, né? Os padrões de competição eleitoral, os padrões relacionados à produção legislativa, os atores políticos. Então, é impossível generalizar padrões políticos na Amazônia. Cada estado, cada localidade, até mesmo cada municipalidade vai apresentar um padrão distinto do outro. Uma coisa interessante, né? Quando nós fazemos esse mergulho analítico, e os boletins, de certa maneira, conseguem captar bem essa informação, nós, enfim, extraímos bem esses resultados, né? Os grupos focais, a metodologia do grupo focal é muito interessante, né? Porque é um grande bate-papo, uma mesa aberta, onde o participante ele emite a sua opinião a respeito dos assuntos que estão sendo colocados ali. E, posteriormente, o analista vai analisar aquilo, vai tentar dar uma coerência aqui. Então, certas coisas são muito captadas, são muito bem captadas ali no grupo focal. O grupo focal é, sobretudo, uma pesquisa, antes de tudo, melhor dizendo, uma pesquisa qualitativa, né, para extrair percepções, extrair ideias, extrair visões de mundo dali, tá bem? Agora nós vamos entrar na parte dos boletins propriamente, tá? Quero falar um pouquinho? Quer falar sobre isso? Tá. Da Assembleia eu falo do... Tá, aí, sim, beleza. Então, assim, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Entra no site. Vamos. Agora é uma outra engenharia. Calma aí, gente. Mas, enfim, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir o site e lá no site nós vamos entrar na aba Amazonas. Vocês vão ver daqui a pouco a aba. O outro já estava no boletim. Já está. Vamos abrir o original. Perfeito. Então, essa imagem que vocês estão... Cada ponta dessa folha representa um estado da Amazônia. Da Amazônia legal. Tá? O Amazonas está bem na pontinha. Nós vamos entrar nessa aba do Amazonas. É o maior. Né? E aqui nós vamos observar a nossa produção de boletins. Tá? É a nossa produção. Mostra devagar para eles verem menos. Não, é porque nós vamos de baixo para cima. A gente vai pegar cada um desses. Ao todo são 11 boletins, tá bem? Cada um. Bom, acho que os que você achar mais importante, tá? Se você quiser ressaltar um pouco, a gente ponto focal, tá. Isso aqui manda para ele. Beleza. Então, olha aqui. O que nós temos em termos de produção, tá bem? Nosso primeiro boletim, ele é o sobre competição eleitoral no Amazonas, tá bem? Então, o que nós analisamos aqui? Analisamos o processo eleitoral entre 2002 e 2018. Vejam só, esse boletim ele tem um horizonte, ele tem uma série histórica bem maior, tá? Nós fizemos esse boletim e os boletins dos estados da região, eles seguem mais ou menos o mesmo padrão, tá? A mesma temática. E nós analisamos o processo de votação, o processo eleitoral como um todo desse período, tá?
Utilizamos 3 clivagens ideológicas, esquerda, direita, centro. Obviamente que isso é uma generalização, tá? Mas, enfim, para fins de pesquisa e para fins de elaboração de boletim, foi o que foi possível, tá bem? Então, esse foi o nosso primeiro boletim, tá bem? Analisamos as eleições estaduais para governador, tá? Analisamos a eleição para senador da República. Analisamos também o voto para deputado estadual e federal. Essa pesquisa, como o Ludolfo muito bem explicou, ela é, sobretudo, exploratória. Tá? Esse foi o nosso primeiro boletim. Posteriormente, nós analisamos produção legislativa da LEAN, e aqui foi um estudo mais analítico, né, que foi de 2019 até 2021, tá? Um período mais curtinho. Analisamos também alguns indicadores, alguns índices da ciência política também. Nesse terceiro boletim, nós analisamos a questão da volatilidade, da fragmentação e da fracionalização. E esses indicadores, eles são muito interessantes porque eles nos ajudam a entender a formação das elites locais, tá? Claro, essas elites locais, elas passam por muitas variáveis, tá? Você tem histórico familiar, você tem os partidos políticos, tá? Uma série de questões aí que vão impactar. Mas a nossa variável de controle foram essas 3: a volatilidade, fragmentação e fracionalização. Aqui nós utilizamos como material de estatística, como instrumento de estatística, o R. Tá? Então, aqui a volatilidade do Amazonas, uma série histórica, tá? 2002 até a eleição passada. A próxima atualização, ela vai pegar 2018 e 2022, que nós comparamos uma eleição para outra. Tá bem? Volatilidade, a fragmentação, vejam só, a crescente fragmentação do nosso sistema partidário, tá? Isso é bem ruim. É uma notícia ruim, fragmentação. E a fracionalização. Houve um certo, digamos, equilíbrio, né? Mas também fracionou bastante. Então, esse foi o nosso terceiro boletim. Deixa eu avançar mais um pouco, para a coisa não ficar muito enfadonha. A produção legislativa no Amazonas, tá? Trabalhamos aqui com a variável emenda parlamentar, certo? E a emenda parlamentar especificamente sobre questões ambientais. Vamos entrar? Bora. As emendas. Fizemos um preâmbulo a respeito das áreas protegidas no Amazonas. Vejam só aqui a imagem. Acho que está dando para ver, né? A criação de unidades de conservação, crescimento exponencial. Número de projetos de autoria na Assembleia Legislativa, tá? Relacionada à questão, à emenda parlamentar, tá? Então, vejam só aí a Joana Dark, tá? Ela
E um pouco da nossa dificuldade diz respeito à própria, digamos assim, caracterização de uma emenda parlamentar sobre o meio ambiente, né? Porque na maioria dos casos, e aqui nós tivemos que entrar, enfim, nessa questão, o que nós caracterizamos também como emenda ambiental? A questão de animal doméstico, né? Relacionado a temas de animais de proteção, legislação sobre animais domésticos, gatos, periquito, papagaio, tá? Essas coisas. Os projetos por classificação temática, tá? Então, nós temos da direita para a esquerda. Coleta, destinação de reciclagens, reciclagens de resíduos sólidos, proteção de animais, essa barra gigantesca aí, esse World Trade Center nesse histograma, né? Tema de educação ambiental, tá? Surpreendeu bastante, muita legislação sobre educação ambiental, que é muito interessante. Energia, e isso, na última pesquisa, ficou mais claro ainda, porque, não sei se vocês perceberam, mas houve um boom de empresas que oferecem serviços de energia solar, né? Então, Manaus, hoje, você olha para muitos telhados de casas, de residências, prédios, inclusive, você vê lá as placas, né? Então, legislação sobre isso também. Parques, reservas de biomas, recursos hídricos. Deixa eu avançar mais um pouco. As comissões parlamentares, tá? Só comissão no parlamento é tudo. O processo decisório é lá, tá? Então, muita coisa também, ó. Vejam só, agropecuária, cidades, transportes, consumidor, etc., direitos humanos, legislação boa, questão de esporte, cultura, né? Segurança pública e o meio ambiente, ele está nessa barra aqui, ó, meio ambiente, tá? Então, não é, digamos assim, um tema super explorado das comissões. Mas são os dois últimos que eu vou... Os dois últimos são segurança pública, né? Trabalho, previdência e assistência. São duas só, né? São duas. Uma para Está segurança. bem descontado. É verdade. Tá. Então, é um pouco aqui da questão das emendas, tá? As emendas parlamentares. Vamos avançar um pouquinho. Só um pouco. Página 2, acho que por algum motivo, lá, ele está na página 2. Dinâmicas eleitorais, tá? Não, é o comparativo sintético. Vou para as famílias políticas. Houve uma demanda também a respeito das famílias políticas. Tá? É um tema, inclusive, que a palestra do Roberto Braga, ela, de certa maneira, chamou a atenção para esse assunto, mas é um assunto que nós já estamos sondando. Tá? Então, nós fizemos aqui das principais famílias políticas do Amazonas, tá bem? E essas coisas se entrecruzam, tá, pessoal? A linhagem familiar, o controle partidário, o controle do voto, essas coisas vão se entrecruzando. Então, de certa maneira, nós conseguimos analisar um pouco isso aqui, tá? Analisamos a família Cidade, a família Lins, a família Pinheiro e a família Nicolau. Os principais representantes hoje, Roberto Cidade, tá? O principal representante é um
digamos assim, um prefeiturável, né? Está aí já se colocando como um candidato, o que sinaliza bem essa nossa pesquisa aqui. A família Lins, o principal representante é o Átila Lins. Tá? A Pinheiro, diz respeito à família do Adail Pinheiro, a principal representante é a Maiara Pinheiro. Tá certo? Doutora Maiara, né? Tá. E o Nicolau, que é que não é o Jairo, né? É o... Quase que eu perguntava se eles são parentes. A família Nicolau tem a mesma procedência italiana. São libaneses, né? Eu já vi casa só. Dos Fernando Nicolau. Tá? Mas poderíamos analisar outras famílias, como a família do Arthur Vigílio, né? Nós temos outras famílias importantes aí, mas nós priorizamos o mandato. Tá? Esse foi o nosso critério, tá? O mandato. Dá para te explicar quem é o presidente da Assembleia Legislativa? O Roberto Cidade, sim. Pensa nos outros. Não, Roberto Cidade é de uma família também ligada à política, né? E um dado importante, essas famílias, elas vão transitar por todos os corredores de poder. Uma coisa interessante, né? Então, você tem, por exemplo, o surgimento em prefeituras, o salto dessas prefeituras, né? O enraizamento dessas famílias no Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, Câmara Municipal, Deputado Federal, etc., etc., né? O enraizamento disso. E um salto maior para órgãos de controle, Tribunal de Contas, tá? E também Judiciário, Poder Judiciário. Tá? O trajeto clássico do juiz. Sim. O trabalho do CODAF. Esse controle de familiar do aparato estatal, propriamente. Claro, esse caminho judiciário-político é uma coisa mais recente. Talvez o lavajatismo tenha aberto essa porta de uma via judiciária para a política parlamentar, o que não é algo comum. Não é algo. Avançar um pouco. Esse boletim especial, o que deu mais trabalho, o professor acho que não esquece desse boletim, foi o que mais deu trabalho. Porque nós, ao invés de usarmos o R, nós usamos o outro R, que é um R para a produção de mapas. Mapas interativos. Tá? Aqui são os deputados eleitos também. Em 2018, a doutora Maiara Pinheiro foi a mais bem votada, seguida pelo Roberto Cidade, né? Delegado Pericles, que já está tudo melhor, né? Vejam só aqui o mapa interativo, tá? Você bota o cursor, assim que vocês entrarem no site, vocês podem botar o cursor em cima e vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver o candidato que foi mais bem votado no município. Explica a geografia do voto. Isso é a geografia do voto, tá bem? Porque o mais bem votado, ele puxa com ele, aí no caso, para deputado estadual, né? O vínculo dele é estadual. O vínculo dele com o deputado federal, o vínculo dele com o governador, o prefeito, né, prefeito daquela municipalidade, o vínculo dele com o governador e o vínculo dele com até o presidente da República. Tá? Então, você tem uma cadeia, uma espécie, um verdadeiro ecossistema, né, que possibilita a formação dessas elites. Tá bem? Vejam só aqui,
nessa parte mais ao norte, Wilker Barreto, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, município Quase do que eu nosso... perguntava para o prefeito hoje, mas Exatamente. deixei para você. Sim. Então, olha aqui, ó. Wilker Barreto e o... Ou seja, o que significa isso? É investimento político, eleitoral naquela cidade, naquela municipalidade. Pessoal, logística eleitoral do Amazonas é a pior do Brasil. Eu tenho a impressão que o Wilker Barreto foi aluno contemporâneo do Edson, aluno da Ipiranga, aqui, e também ambos são ministérios. Isso é que eu estou vendo agora, nesse momento, porque eu me lembrei da geografia do corpo. Porque ele não tem relação com o prefeito de Santa Isabel, você estava falando de Santa Isabel, ele falando de Barcelos, e eu lembrando de São Gabriel da Cachoeira. Esse prefeito de Barcelos não tem nenhuma relação com o Turbon. Turbon é o nome popular do prefeito de São Gabriel da Cachoeira, prefeito de Lourdes. Achei isso tão interessante, como se eles estivessem em países diferentes, um no Oriente e outro no Ocidente, com a mesma cultura. Quer ver? Segue aí, a gente vê com quem São Gabriel está vinculado. Subtenente Borges. Olha aí. Que é um militar. Exato. Presença militar forte ali naquela região. Nem porque é uma região de fronteira. Sim. Agora vê o outro vizinho. Barcelos, São Aí vem Gabriel, o Wilker. Santa Isabel, Barcelos, mais abaixo aqui o Japurá, o Guedinho. Quem? Guedinho. Guedes. O nome político dele é Guedinho. Não, eu sei, Deve ser a Guedes. vinculação dele ao deputado estadual mais votado. Sim, sim. Então, vejam só, tá? Isso é a complexidade desse voto local, tá? Porque você vai trabalhar as regiões. O pessoal não dá para fazer campanha no estado inteiro. Esse estado é um arquipélago, é um continente. A logística eleitoral aqui no Amazonas é uma coisa complicadíssima. Inclusive, acho que qualquer dia nós vamos fazer essa pesquisa, professor. Nós precisaríamos fazer uma espécie de economia do voto do ponto de vista do trabalho intelectual. Exatamente, para quantificar o preço do voto, né, a partir do investimento de cada candidato. Seria uma coisa interessante. Né? Ó, só para nós avançarmos aqui, para vocês verem um pouco como é que isso funciona. Adalto Afonso, vejam só, ele concentrou o eleitorado dele em dois municípios, Pauini e Adjunto Afonso. Eu adjunto, né? Desculpa, é Adjunto Afonso. E Pauini e Lábrea, que são vizinhos, que são municípios vizinhos. São as cores concentradas. Exatamente. Ó, doutora Maiara, que foi a mais bem votada no estado. Coari, que é o reduto eleitoral dela. Tapauá. Tá aqui. Biruri. Ela conseguiu concentrar o voto dela em 3 grandes municípios. Tapauá, Biruri e Coari. Então, há, de certa maneira, uma cadeia intermunicipal. Ele consegue influenciar as regiões adjacentes. Ela foi muito bem votada em Manaus também. Aqui o mapa da doutora Maiara. Tá? São Gabriel, muito bem votada. O verde escuro, onde ela foi muito bem votada. Tá? O percentual mais alto. Ó, por exemplo, Manicoré, 0,01. Então, foi ínfimo. Passamos um pouco. Aqui é o mapa, o índice Moran. Né? O índice Moran é um índice de concentração, é uma espécie de cluster. Tá? Onde há maior concentração do ponto de vista regional.
Tá? Então, aqui a concentração alta foi justamente aqui nessa rede municipal aqui, né? A baixo para alto aqui mais ao norte, e o restante nada consta, tá? Ou seja, baixa concentração eleitoral. Vejam só, o voto é, antes de tudo, uma ciência, tá? Ninguém sai correndo por aí desesperadamente atrás de voto. Não. Você tem que ter uma ciência por trás disso. Tá? Então, isso aqui demonstra perfeitamente como ela concentra. Né? O cálculo eleitoral ele é concentrado. Tá? Passar mais um pouco. Átila Lins. Interessantíssimo o mapa eleitoral do Átila. É muito antigo. Né? Ele é muito antigo. O Átila, só para vocês terem uma ideia, tá? O Átila, ele esteve na votação do impeachment do Fernando Collor. 92. Outra informação, ele é o único parlamentar que ainda está lá desde essa data. Não sei, façam os cálculos aí. 31 anos, ininterruptamente, na Câmara dos Deputados. E isso é a trajetória de uma elite. É a constância. Nunca foi nem um ativista, nem de direitos humanos, nem não. nem de emprego. Ele é um político tradicional. Nada. Ele é um político extremamente tradicional. Né? Que é uma característica dos nossos políticos. Tá? Eles podem até usar a variável ideológica em eleições, mas digamos, no processo decisório, no jogo parlamentar, eles são bastante tradicionalistas. Né? Queres falar? Eu gosto da Maiara, ele falou assim, Vamos ver o que tem. É aqui? Coari. Não, tem alguma coisa errada. É aí, Lene? Não, Coari é o município dela. Aí é o município dela. Tem uma coisa errada. Deveria estar concentrado. Sim. Aqui, não sei o que houve. Talvez tenha sido um problema lá no software. Mas lá em cima tem outro. Não, aqui é baixa para média para alta. O roxo ou lilás, enfim, é a alta concentração. Tá? Então, considera esse cinza do meio o roxo lilás. Tá? Aí, a parte de cima é resíduo, porque vai ser uma variável de cluster baixa para alta, não alta-alta. Alta-alta é o roxo lilás. Eu, sinceramente, não sei quem conhece, tá? Eu sou meio daltônico. Aqui é de quem? Do Bellarmino, né? Não, desculpa, do Átila. Que é o mapa do Átila, tá? Então, o Átila, vejam só, como ele é um político mais, digamos assim, com uma rodagem a mais, ele tem muito mais permeabilidade. Exatamente. Está aqui. Do Átila. Bem mais, né? Bem mais espécie. Uma característica importante, tá? Para vocês entenderem o fenômeno Átila Lins. Isso é um fenômeno. Ele é um político. As emendas, você tem que olhar antes de tudo a emenda, para onde ele direciona recursos, tá? O Átila ele direciona recursos do orçamento para os municípios. Ele não é um político de Manaus. Ele está se lixando para Manaus. Aliás, já tem muita gente se preocupando com Manaus, né? Ele é um político fundamentalmente interiorano. Tá? É lá que a sobrevivência eleitoral do Átila Lins se deve a essa lealdade do eleitor interiorano. O cluster dele. Alto-alto, baixo-alto, médio-alto, melhor dizendo.
Bem diferente da Maiara, né? Parece que são até opostos. Bom, vamos avançar mais, porque senão... Então, mapa. Pessoal, esse boletim foi o mais trabalhoso, tá? Bom, trabalhamos com a questão da renovação eleitoral também. Processo eleitoral para a Câmara, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Esse aqui foi para legislatura estadual. Fizemos um balanço do processo eleitoral, o último processo eleitoral, ano passado. Eleição presidencial. Primeiro turno, segundo turno. Manaus Estado, tá? A gente está até discutindo ainda há pouco no almoço sobre o eleitorado. Né? Vejam só aqui, Amazonas, Lula, 49%. Bolsonaro, 42%. Amazonas. Manaus, Bolsonaro, 53%. Lula, 37%. Interessante. Polarização, 90%. O mapa eleitoral da eleição para governador. Azul são os eleitores do Wilson. Verde, os eleitores do Eduardo Braga. Então, você vê, quanto mais verde, mais Eduardo Braga. Mais azul, mais o Wilson. Eduardo Braga é outro. A estratégia eleitoral dele é muito forte no interior. Omar e Eduardo Braga. Tanto que aquelas viradas, depois dos 50%, começa a virar, se deve a isso, tá? Porque as informações do interior começam a chegar, elas começam a ser computadas, e aí você registra as viradas. Essa foi... foi um clássico. Né? Alfredo Menezes, 80% na frente, aí o Omar vira, né? Por conta disso. Foi uma eleição apertadíssima, diga-se de passagem. Alfredo Menezes concentrou Manaus, Omar dispersou interior. Isso é a ciência do voto, pessoal. O que mais? Questão das coligações, tá? Enfim. Agora eu vou passar para o Lula. É a parte dele. Então, é essa ficha. Bom, nesse ano a gente começou, né, até por uma provocação do X, em acordo para pensar as próximas eleições, né, que são as eleições municipais. Então, ainda é um trabalho em execução, né, a gente tem feito uma investigação, no primeiro momento, sobre o Legislativo Municipal, né, a Câmara dos Vereadores, e, eventualmente, a gente vai começar a investigar, né, as eleições para o Executivo Municipal, o prefeito. Né? No caso, para estudar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a Câmara. Né? Eu não sou daqui, como vocês podem perceber pelo meu sotaque. Então, eu conheço de nomes, assim, nem sempre muito. Né? Mas, mesmo na minha terra, eu não conhecia muito a Câmara. A gente é uma coisa interessante, né? Porque o município ele sempre está muito próximo do cidadão. Porque o cidadão ele vive efetivamente no município. O contato imediato com a política que ele tem é sempre no município. Mas, mesmo assim, o município é considerado, né, muito secundário, muitas vezes desconhecido pelas pessoas. Né? No caso, a primeira questão que a gente levantou, né, e foi o objeto do nosso primeiro boletim nesse sentido, aqui, foi justamente entender qual que é essa Câmara Municipal. Né? Quem são essas pessoas na Câmara Municipal de Manaus? Né? O foco aqui está na capital. No caso, como vocês sabem, né, Manaus tem 41 vereadores
E a ideia era mapear quem são esses, né? O que significa, né, essa composição, né? Para isso, né, eu quero ressaltar alguns dados, né? A primeira coisa é que, historicamente, né, Manaus se apresentou como uma cidade conservadora, né? Aqui a gente tem um dado que a gente fez das votações na série histórica, né, comparadas com os candidatos para vereadores conforme a posição ideológica do partido. Tá? Não é, evidentemente, um quadro perfeito, a gente faz sempre por algumas estimativas, né, algumas perspectivas, mas mostra bem algumas coisas. Né? Primeiro, esse domínio da direita, que vocês podem ver, né, na linha azul, né, a esquerda tinha um pouco de força, né, logo imediatamente após o Lula ganhar lá em 2002, e entrou em declínio por um bom tempo. Né? Então, é interessante colocar isso, né? Uma série histórica que a direita tem mais força e que, a partir de 2016, né, naquela virada da nova política, a partir, né, das jornadas de junho, que é uma guinada à direita, né, que o Brasil dá, vocês podem perceber que cresce bastante. Né? Interessantemente, obviamente, a esquerda diminui, né, mas vocês podem perceber que quem mais perde são os partidos de centro. Né? PSDB, Cidadania, enfim, partidos que a gente poderia fazer uma interpretação aqui, apostaram na radicalização como uma tentativa de derrubar a presidente Dilma e que acabaram atropelados por aqueles que eram uma direita mais autêntica, vamos falar assim. Né? Foi uma aposta que deu errado. A gente pode ver que até no município, apesar dessa dinâmica, né, essa polarização, ela se constrói em nível nacional, ela vai refletir aqui. O que é interessante, porque muitas vezes a dinâmica eleitoral partidária, por exemplo, nos municípios é radicalmente diferente da dinâmica nacional, né, ou da dinâmica estadual. Mas aqui a gente percebe que tem uma correlação nesse sentido. Né? Outro dado bastante importante, né, e aí, de novo, foram fotografias que a gente fez a partir daquele momento. Hoje, provavelmente, esse dado já está um pouco obsoleto, porque a gente sabe que mudança de partido é algo bastante comum, né, entre os nossos políticos, principalmente em nível local. Né? No que se refere à filiação partidária, a gente tinha uma maioria do Avante, né, que tinha apenas 5 vereadores. No total, são mais de 20 partidos que têm representação na Câmara dos Vereadores. Isso indica um quadro de grande fragmentação partidária, ou seja, tem muito partido que conta no jogo político da Câmara. O que isso vai implicar? Vai implicar que o prefeito, para ter uma maioria legislativa para aprovar as suas propostas, vai ser obrigado a negociar com um número muito grande de partidos. É o que, na literatura, quando foca-se a dinâmica federal, a gente chama de presidencialismo de coalizão. Né? Você é obrigado a negociar. Não tem jeito, não dá para governar sem essa maioria legislativa. Vejam bem, a mesma coisa se repete aqui. Claro, predomínio dos partidos de direita, mas o prefeito Davi Almeida teve que puxar partidos de outras colorações, né? De centro também. E o Breno, que é especialista, a gente falou, não, o PT também? Como que foi? PT. Eu olho para ela. O PT, o PCdoB, que são a esquerda. Hoje a Câmara está muito fragmentada, tá? Praticamente 50%. O Avante, um dado importante, tá? O Avante, como teve 5 cadeiras das 41 em disputa, é o partido prefeito. Tá? Em tese, ele poderia puxar muito os partidos. Aliás, ele poderia dar um salto quantitativo em termos de cadeiras para o partido dele, mas não foi isso que conseguiu. Ele conseguiu uma margem bastante baixa. O Avante. O Amon? Podemos. É do Podemos. Podemos, que está aqui também na lista de partidos com pouca representação. 2. Vocês percebem, né? Quando um partido, nessa grande fragmentação, tem 5, ele é muita coisa, no universo de 41.
o que indica a dificuldade, né? Você tem que atender cada um desses partidos, atender demandas desses blocos que se fazem. Outro dado interessante que a gente pegou a partir dessa análise dos vereadores é que uma boa parte deles está no primeiro mandato, mas há um número significativo, né? São 60% que estão no primeiro mandato, mas há um número significativo de vereadores que já estão ou no segundo mandato ou já tem 3 ou mais mandatos, né? O caso mais absurdo, eu não lembro exatamente o nome do vereador, mas ele já tinha 7 mandatos, tá? Seguidos. Isso indicaria, né, teoricamente, um certo grau de renovação. Mas será que é muita renovação? Não. Quando a gente analisa especificamente, né, estes vereadores de primeiro mandato, a gente vai perceber que há muitos que foram secretários municipais, há outros que tinham cargos importantes, né, na estrutura burocrática partidária, né, em comissões, enfim, figuras que já estavam no mundo político. Isso significa que, ainda que, né, no quadro, 60% dos vereadores são vereadores de primeiro mandato, né, não são outsiders, né, não são pessoas de fora da dinâmica já estabelecida. O que dialoga muito com o que a gente viu nos boletins anteriores, né, na preeminência dessas famílias políticas, né, no Amazonas, e desse caráter um pouco mais oligárquico, né. Outro dado interessante, né, que é a distribuição de gênero, também tem uma questão gritante, né, de toda a Câmara, né, só 10% dos vereadores são vereadoras, né. Pensando no caso manauara em específico, né, as mulheres são maioria do eleitorado, mas encontram, né, uma representatividade muito significante quando a gente pega esse quadro somado. Tão importante quanto pensar nessa composição mais geral, é importante também a gente ressaltar, né, quem manda. Afinal, né, o vereadorzinho chegou lá, perdido, não sabia coisa, ele não vai ter o mesmo poder que aquele que, como eu falei para você, está há muito tempo, comissões especiais. Nesse sentido, é importante a gente ver, né, as posições que esses vereadores ocupam dentro da mesa diretora, né, do comando da Casa Legislativa. Nesse sentido, né, vou pedir até uma ajuda aqui para o Breno, nosso especialista, eu vou ressaltar aqui tanto os nomes, né, e eu quero que vocês prestem atenção, inclusive nos sobrenomes, porque isso indica a origem dessas pessoas, fazendo o link com a nossa questão familiar, como também os partidos. Vocês vão ver que é um predomínio, né, específico. E um detalhe importante. Não dá para ver. Não? Dá para ver? Tá meio borrado. Caio André é o presidente do Caio PSC, André, é isso? PSC, isso. É um parlamentar de primeiro mandato. É a função, né? Tá? Isso, é o partido e a função. Ele é o presidente, mas ele é um parlamentar de primeiro mandato. É uma coisa curiosa. Tá? Ele não é um político tradicional. Ele é alguém que entrou agora. Ele é um neófito. Tá? Yara Lins, Lincoln, o nome, né? E outra característica importante. Vejam só como a composição partidária, a composição da mesa, ela é colorida do ponto de vista da composição partidária. Porque tem o PSC, tem o PRTB, tem a União Brasil, e lá pelas tantas tem o PCdoB, tem o PSDB, tem o Patriota. Né? Isso se deve justamente a esse ajuste partidário, dada a hiperfragmentação no âmbito legislativo, não é, digamos, uma peculiaridade de Manaus, é um fenômeno nacional, brasileiro. Né? Você vai ter aqui a colar, digamos, uma diminuição dessa fragmentação, mas, como regra geral, a fragmentação conta. Tá? A fragmentação que é importante colocar, que é do próprio sistema eleitoral nosso. O sistema eleitoral brasileiro, como vocês sabem, é um sistema proporcional. E o sistema proporcional, combinado com o sistema de lista aberta, você escolhe o deputado específico que você quer, isso produz, né, um grau de certa pessoalidade na decisão do voto e contribui fundamentalmente para essa hiperfragmentação
partidária. É importante ressaltar aqui. Outro elemento, além da mesa diretora, né, são as comissões. Né? Há comissões que são consideradas mais importantes, menos importantes. Né? A considerada mais importante é de Constituição, Justiça e Redação, que está na mão do Gilmar Nascimento. No caso, estava sem... Continua sem partido. Continua sem partido. Enfim, tem figuras importantes, né, para a gente pensar nessa lógica. Né? E lembrando também, gente, essas comissões, quem vai presidir elas é também o processo de negociação na hora de formar coalizão de governo. Né? Então, de novo, vamos ter aqui, de novo, das mais diversas colorações ideológicas, porque é o sistema de coalizão, o presidencialismo de coalizão, aplicado, no caso da Câmara Municipal. Então, vou passar assim, não importa tanto cada um, mas, enfim, é um dado bastante interessante. Né? Uma vez que a gente saiba, né, quem são esses atores, o passo seguinte é a gente entender o que eles estão fazendo. Né? E na Câmara dos Vereadores, como vocês sabem, o Legislativo, uma das funções mais senso comum que a gente pode fazer é a produção de leis. E aqui, neste boletim, a gente quis analisar a produção legislativa, ou seja, a produção de leis da Câmara, né, e, em particular, puxando, de novo, né, já que a gente tem aquela provocação do Ix para a gente tratar da temática ambiental, primeiro geral, depois pensando as leis ambientais. No caso, vamos para o que interessa, né, os gráficos para vocês a gente ilustrar. Né? Não dá para enxergar muito bem aqui, mas eu vou dar para vocês que estão presentes, né, o pessoal que está remotamente consegue enxergar melhor. A gente fez um balanço, né, até setembro deste ano, um balanço feito pela Simone e pela Paula, coletando todos os dados da Câmara relativos a propostas de leis, né, PLs, projetos de leis apresentados para a Câmara, e divididos segundo as áreas temáticas. Né? Essa questão das áreas temáticas é um padrão, né, utilizado para analisar, né, do que se trata aquele projeto de lei. Frequentemente é usado quando a gente analisa a produção legislativa do Congresso Nacional. Eu vou ressaltar aqui, ó, na primeira categoria, é uma categoria, né, que é um currículo meio estranho, que é a categoria Outros, que é tudo que não tem uma definição muito clara, entra aí. Que representa, né, 251 projetos de leis, o equivalente a pouco mais de 18% de todos os projetos de leis apresentados até lá, que no total são 1.367. Em ordem, depois, né, a gente tem a saúde, educação, cultura e esportes, honoríficos e simbólicos, e, em quinto lugar, meio ambiente e energia. Vejam bem, a temática ambiental, por esse quadro, mostra uma predominância significativa. Projetos de lei relacionados à saúde e educação não são exatamente uma coisa muito estranha, né, se a gente pegar comparativamente. Na própria organização administrativa, né, os municípios eles têm papel fundamental na implementação de políticas públicas, tanto no nível local, na saúde, como na educação. Logo, evidentemente, isso é uma matéria considerada muito importante. Né? Os honoríficos e simbólicos, eles são bastante significativos, né? São basicamente projeto de dar título de cidadão honorário, né? Que às vezes tem umas bizarrices, né? O Netanyahu ganhou de cidadão honorário de Rondônia esses dias por grandes serviços prestados ao estado de Rondônia. Não é brincadeira, gente. Saiu Netanyahu deu grande contribuição para Rondônia. Teria que especificar isso. Quem sabe não dá mesmo. Exatamente. Eu queria saber se ele sabe o que é Rondônia, né, para começar. Né? Mas, enfim, né, são esses projetos, né, de dar nome para rua, né, essa coisinha. Em geral, esses projetos eles são bastante significativos na produção legislativa. Por quê? Porque no próprio desenho institucional, né, do Poder Legislativo
isso não só no municipal, né? Estou falando nos mais diferentes níveis. O legislativo ele teve, em relação ao nosso primeiro experimento democrático, em 46, 64, uma redução no seu poder. Né? Hoje, pelo próprio fortalecimento do executivo em relação a ele. Né? O executivo ele tem primazia, né, numa grande quantidade de projetos de lei que ele pode apresentar, por exemplo, sobre orçamento, organização administrativa e um monte de recursos para fazer que a sua agenda seja imposta. Então, acabou esvaziando o poder desse legislativo e ele fica, né, um pouco mais nessas coisas mais de bobeira. Né? Então, não é necessariamente porque os vereadores são ruins, né? É porque a própria organização institucional do poder legislativo no Brasil, e em particular em nível municipal, não dá incentivos para que os projetos legislativos tenham uma atuação muito grande em outros elementos. Né? Bom, em relação aos partidos, né, e aí eu vou ressaltar, do primeiro boletim que a gente fez em julho até o segundo, que foi publicado agora em outubro, já deu mudança de dança de cadeira. Né? Então, algumas mudanças de número de vereadores por partido. Mas, pelo cálculo, né, de quem produziu projeto de lei a mais, o partido que mais fez isso foi o Podemos. Né? Quase 200 projetos de lei. Em seguida, né, Republicanos e Partido Verde. Né? Esses partidos, se a gente for fazer um cálculo pelo número de vereadores, né, o Podemos e o Republicanos, né, eles têm um número razoável de vereadores. O que surpreende é o caso do Partido Verde, né, que só tem um. O cara produziu 133 projetos de leis, né, o François. Só uma observação, um adendo, diz respeito à baixa produtividade de partidos tradicionalmente ligados à causa ambiental, como os partidos de esquerda. Então, PT produção baixíssima, PSB idem e o PCdoB. Tá? Então, são partidos tradicionalmente de esquerda, mas a produção legislativa na área ambiental não atende. Aqui, Só isso é o geral. Rodrigo Agostinho, que era um deputado federal dos mais atuantes na área ambiental, que é presidente do IBAN hoje do governo Lula, para te ver o nível de atuação dele no governo federal. Exatamente. Então, há uma produção legislativa de Santa Catarina. Há uma produção legislativa muito baixa, né, desses partidos tradicionais. É interessante a gente pensar isso. Né, não necessariamente, importante colocar, para pensar aqui na autoria, né, como eu falei para vocês, o François, do PV, é o que mais produziu de longe, né, 133, o mais próximo dele é o Rodrigo Guedes, 77, que é do... O Rodrigo Guedes é de onde? Não, Guedes. Rodrigo Guedes. Podemos. Seguido pelo Márcio... É o mesmo do Andon, né? Seguido pelo Márcio Tavares e o William Alemão, né? Todos são localizados. Podemos, Republicanos e Cidadania. São todos da coalizão governista. Outro nome de destaque, apesar de não estar mais na Câmara, é o Amon, né, que vocês falaram aqui comigo. Né? Tem muita gente que tem me indicado vote no Amon. Estou só ouvindo. É mesmo? Ixi, tem um pessoal que está falando para mim. Vamos ver se convence, não sei. Que também foi muito propositivo e talvez, né, não só pelo capital político familiar, né, o Robério ontem comentou para nós que ele vem de dinastias políticas dos dois lados, né, de mãe e de pai, como também pela atuação dele bastante propositiva, né, é estudante aqui, né, da UFAM, e que conseguiu até por essa projeção, né, e pelo tamanho do eleitorado manauara, ser eleito deputado federal nas últimas eleições gerais, em 2022. Né? Em relação à tramitação, né, porque a gente está falando de produção, fez a lei, isso garante que aquela lei vai ser aprovada ou vai ter impacto? Né? Não. Né? Do total, daquelas 1.367 projetos de leis, né, metade já foi arquivada, retirada, pouquinho menos de metade está em andamento para ver se vai ser aprovado ou não, e a quantidade de leis aprovadas são extremamente ínfimas. Né? Na porcentagem,
ela representa apenas 4,68% do total. Isso poderia dizer, e evidentemente indica, que os vereadores eles aprovam muito poucos projetos de lei deles. Né? Se a gente tivesse o cálculo aqui, lembrando, a gente está falando de produção legislativa dos vereadores, do legislativo. Se a gente fosse ver do executivo municipal, esse índice ia estar muito mais alto, né? Porque o executivo, no nosso sistema político contemporâneo, né, o executivo ele tem grandes instrumentos para conseguir fazer a sua agenda ser aprovada. Esse dado, né, esse poder de agenda, exatamente, esse dado não é, apesar de poder assustar, né, não é muito diferente do que acontece no legislativo municipal nos outros municípios, nos outros estados. É um padrão brasileiro. Resultado, em grande parte, como eu falei para vocês, do esvaziamento do poder legislativo perante o executivo na construção da nossa Carta Constitucional de 88. Esse é o quadro geral, né? Nós fomos instados a olhar a questão da produção sobre o meio ambiente. E aí a gente também, dentro daquele quadro de 1.367 projetos de leis, a gente fez um corte, né, vendo a produção legislativa sobre meio ambiente e energia, né, que tem um total de apenas 111 projetos de lei. Importante colocar que muitos projetos também, que estavam naquela categoria estranha que eu falei para vocês, de outros, também tratam de temas que a gente poderia inserir na temática do meio ambiente. Só que como, metodologicamente, a gente definiu aquele código pelas temáticas que se colocavam, declaravam, né, já não dava para a gente ficar enfiando muita coisa mais. Né? Se a gente olhar essa produção por partidos, vejam bem, a gente vai ter um quadro bastante distinto, né, do que foi em relação à produção geral. O partido que mais produz de longe, né, projetos de lei sobre meio ambiente e energia é o Partido da Mobilização Nacional, o PMN, seguido, com uma certa distância, do Republicanos. Né? Curioso, o que será? Primeiro que o Partido da Mobilização Nacional é um desses partidos pequenos que a gente geralmente não conhece. Até na hora de definir a posição, eu confesso que eu tive que procurar para saber se ele qual que era a posição dele. Aparentemente, ele se declara de centro-esquerda. Mas, enfim, a gente... É só dar o nome do vereador que a gente vê se é livre. Daí a gente vê a prática. Enfim, é um dado interessante. Né? Eu ressalto também aqui, e aí, pegando um gancho que já tem, como partidos mais à esquerda ou que têm uma vinculação tradicional com a temática ambiental, tem uma produção muito pequena sobre isso. O PT, por exemplo, não teve nenhum projeto apresentado sobre a temática do meio ambiente. O PCdoB teve apenas um. O Partido Verde teve 7. Então, uma coisa curiosa para a gente pensar. Indo para os vereadores, para tentar identificar esse corte partidário e a gente entender. O grande responsável por aquele número alto do Partido da Mobilização Nacional é o vereador Kennedy Marx, que apresentou 30 projetos, o equivalente a pouco mais de 27% do total. Ele basicamente apresentava projeto sobre animais domésticos. Tudo que vocês podem imaginar. Semana do cachorrinho, hospital veterinário, todas as coisas. Que é uma causa que, aparentemente, ele usou como bandeira até para a sua própria eleição. Em seguida, o Márcio Tavares, do Republicanos, mas, enfim, que também tem uma produção largamente focada em animais domésticos, mas que tem alguma coisa um pouco mais variada. O Kennedy Marx é só sobre animal doméstico. A Joana Dark. A Joana Dark da Câmara Municipal. O Márcio Tavares, ele tem um pouco mais, algumas campanhas de conscientização, enfim, sobre o meio ambiente, mas também tem
com destaque, né, projetos relacionados à energia. Né? Lembrem que a nossa categoria era meio ambiente e energia. Em geral, sobre energia solar, né? Na questão de legislação referente a isso. O terceiro, já bem longe, né, só com 7 projetos, né? O primeiro tem 30, o segundo com 21, é o François, aquele que era o campeão de propostas individualmente, que é do PV, que tem só 7, né, em relação à temática ambiental. Apesar de ter um partido muito vinculado a essa causa ecológica, né, e ter sido um vereador extremamente produtivo no que se refere a proposições de projetos de lei, a temática ambiental foi bastante pouco significativa. Por fim, só para fechar aqui, quando a gente trata do processo de tramitação, o quadro é basicamente o mesmo dos projetos de lei geral. Não tem diferença significativa. A temática ambiental também não aprova quase nada, né? Assim como o legislativo, de maneira geral, não aprova quase nada. É um padrão. A produção legislativa dos legisladores, né, no Brasil é muito difícil ser aprovado, né? Eles propõem muito, mas na prática aquilo lá não vai ser aprovado. É muito difícil, né? Você tem que ter um poder de barganha, né, com a coalizão, conseguir fazer aquilo lá virar uma agenda que os vereadores individualmente, né, e os legisladores, de maneira mais ampla, né, têm uma dificuldade muito grande, dadas as próprias regras de funcionamento do poder legislativo com a sua relação ao executivo. Nesse sentido, então, eu vou fechar aqui, né, a nossa apresentação, né, dos nossos dados. Chama a atenção do nosso endereço ali, né? Vou chamar a atenção, né? A Marilene lembrou muito bem, né? Vocês podem conferir com mais calma, ler com atenção o nosso site, né? Que é legal-amazônia.org. Vocês podem acessar, tem toda a equipe. Em breve, né? Se der tudo certo, a gente vai produzir mais um boletim, já pensando as candidaturas para as prefeituras das capitais, né? Quem que são esses atores, quem está se mobilizando, quais são as coalizões que estão sendo construídas, né, para esse esforço. Então, com isso, eu fecho aqui a apresentação, agradeço, você quer falar algumas palavras finais e a gente está aberto aí para conversar mais. Obrigado, e estamos abertos a perguntas, a dúvidas. Obrigado. Obrigada, professor Breno, obrigada, professor Ludolf. Antes de abrir para as perguntas, eu queria falar que esse caráter da nossa própria formação, da nossa equipe, com a ênfase que nós temos aqui, nos nossos professores, Breno, Ludolf, na área da ciência política, mas também as nossas contribuições dos outros membros, Simone, eu, inclusive, traz um ponto interessante para as produções dos boletins do Legal Amazonas, que é o de fortalecer, inclusive até numa perspectiva interdisciplinar, as análises das ciências políticas na nossa região. Por que eu falo isso? Nós temos um conjunto de produções que estão sendo produzidas aqui dentro da academia, com uma perspectiva científica sobre a ciência política. Isso é muito importante para nós compreendermos o nosso contexto amazônico, né, o contexto da nossa região, em virtude, inclusive, de que existem diversas personagens, vamos dizer assim, que apresentam análises políticas. Então, o Legal Amazonas vem trazendo, dentro do nosso contexto, uma perspectiva científica, e essa perspectiva científica, ela está sendo posta de uma forma, através da publicação dos boletins, através, inclusive, que eu não posso deixar também de divulgar, nós também estamos no Instagram, gente.
sigam-nos no Instagram, nós estamos lá, legal, né? Nós temos o perfil do Legal, que vem trazer uma perspectiva sobre o cenário, sobre o contexto político, sobre a cultura política, a dinâmica do poder na nossa região, em uma perspectiva científica, mas numa linguagem que possa ser divulgada à sociedade. Né? Então, isso é muito importante quando eu digo isso, uma vez que nós temos um cenário com diversos analistas políticos de muitos portais, não que esteja desmerecendo, mas nós estamos trazendo, através de ferramentas metodológicas, nós estamos trazendo através de um projeto em redes, não é? No sentido de trazer essa aproximação das perspectivas da pesquisa científica para a comunidade. Né? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Isso é muito profícuo para a nossa região. E o outro ponto que eu queria falar é que o Legal, ele contribui para fortalecer um dos tripés dentro da academia, dentro do curso de Ciências Sociais, que é a ciência política. Ele vem contribuir com isso, não é? Fortalecer o tripé da ciência política dentro da formação. Aqui nós temos estudantes que são do curso de Ciências Sociais, não é? Mas dialogando, como eu iniciei aqui na minha fala, dialogando numa perspectiva interdisciplinar, para fortalecer também, para dialogar com a sociologia, com a antropologia. Então, essa é uma das finalidades aqui das pesquisas do Legal Amazonas. Né? Parabenizar a fala dos colegas. Nós temos muitas perguntas e eu também fazer uma pergunta antes de dar início aqui a rodada de perguntas. Se, professor Luda, professor Breno, se a gente pode enquadrar as câmaras como uma família política que está se enraizando, que está se consolidando dentro desse cenário, mas não por raízes familiares, como a gente e vocês muito bem falaram sobre isso, mas por outros fatores. Uma vez que agora a gente sabe que já tem nós tínhamos o Silas Câmara já, tradicionalmente, agora a gente já tem o Silas Câmara deputado federal, né, agora o Dano Câmara como deputado estadual, né? Então, se a gente já pode inseri-lo também como uma família política que tem uma legitimação dentro desse processo. Né? Nós podemos primeiro abrir para o salão, para os que estão presentes quiserem fazer perguntas também nesse primeiro bloco, né? Aí depois a gente também pode pegar as perguntas. Alguém? As coisas levantei minha mão. Marilene André. Então, professora, Ela levantou aqui. com prioridade, professora Maria. Melhor por aqui. Deixa eu passar por aqui. Ainda tem gente de São Gabriel em casa? Acho que Porque tem. o meu não aparece, só aparece eu mesmo. Meu. Tem de Rondônia, tem professora de Parintins, tem o pessoal do Sociedade Cultura, e aí eu não sei. Porque ali tinha vários de São Gabriel. Eu acho que tem. Gente de Itália, Tem. não é de São Gabriel. São Gabriel, Rondônia, Parintins. E na hora que eu entrei também tinha gente de Pará. Eu acho que dá para contribuir agora com quem está aqui, com quem está fora, aprofundando 3 conceitos, Breno, que eu acho que foram muito importantes na estruturação do Legal. A compreensão do que é volatilidade eleitoral, não sei se todos dominam esses conceitos, que é fragmentação e o que é fracionalização, da gente compreender um pouco que nós não estamos apenas seguindo uma agenda externa, tem uma agenda interna da concepção do próprio Legal, a primeira coisa. A segunda coisa é compreender qual foi o caráter da mudança
da agenda de pesquisa da ciência política no Brasil. Mudou substantivamente, especialmente nos 10 últimos anos. Eu me lembro quando eu fazia doutorado, o principal cientista político do Brasil era o Ronildo Aurier. De um lado, desse lado mais pragmático da institucionalidade. Do outro lado, era o Wanderlei Guilherme dos Santos, que é, inclusive, o pai do Fabiano, nosso coordenador. O Wanderlei foi o grande construtor do campo de ciência política no Brasil. Né? E inúmeras, digamos assim, inúmeras obras e produções de pesquisa da conjuntura eleitoral que levou ao problema da Lava Jato, da análise dos 3 governos do PT, muito dessa compreensão vem dos estudos desenvolvidos, né, no antigo IUPER, que agora é o IES, enfim, desse diálogo que se travava entre a ciência política que se produz no Rio de Janeiro e a ciência política que se produz em São Paulo, por exemplo. Eu acho que essa é uma segunda questão para as pessoas que estão nos assistindo. A agenda política institucional da ciência política, aquela fomentada do CNPq, nos processos de formação doutoral da CAPES, do CNPq, por exemplo, o Carlos do Pará diz que quem não estudava partido político, quem não estudava movimentos sociais no Brasil não era ninguém na ciência política, ou seja, havia uma predominância de tema em que nós estudávamos partidos políticos, os movimentos sociais e, por fim, os processos eleitorais. Essa não é a agenda dos cientistas políticos formados nos últimos 10 anos. É só ver a tese do Rudolph, a dissertação de mestrado do Breno e dos colegas da região norte. O que foi que eles estudaram? Para vocês compreenderem como é a agenda da ciência política hoje a partir do legal. O primeiro boletim do legal que nós fizemos, entre esse que foi apresentado, tem os boletins especiais, deu tempo de apresentar, né? Não dá tempo, nós teríamos que passar um dia inteiro. Nós tivemos o Dia da Consciência Negra. E aí nós fizemos o primeiro boletim, não sei se é a palavra, né? Uma grande, digamos assim, um inventário sobre as condições de pertencimento étnico da nossa Assembleia Legislativa. Vocês estão lembrados? Então, nós tínhamos nenhum deputado que se declarava índio ou de origem indígena, mas nós tínhamos a questão dos negros e dos mestiços. Então, tínhamos uma deputada árabe de pai e mãe, nome, sobrenome, endereço, avô, pai, que ela se declarava mestiça. Não, ele se declarava mestiça e ela se declarava parda. A família do Omar. E, por outro lado, nós não tínhamos nenhum que se declarasse índio, mas tínhamos alguns índios que se declaravam amarelos e, obviamente, pessoas de ascendência japonesa, não é? Então, você vê a complexidade da autodenominação. Eu sei que tem gente nos assistindo, no caso Lorena, Almi, que são militantes da causa indígena, que são professores indígenas, e isso é muito importante. Muito importante para a gente entender por que nós não temos nenhum deputado índio, nenhum deputado negro. Nós vimos vários sujeitos políticos que aparecem naquele pouco minuto do tempo eleitoral, como a Cristiane, que é do PT, é negra, uma ativista pela moradia urbana, e o fomento da candidatura da Cristiane, o único fomento que ela recebeu foi do partido político. Então, tem um universo de coisas aí para a gente pesquisar. Em compensação, os deputados árabes, os políticos de origem árabe que se declararam pardos, que na verdade são árabes mesmo, né? Eles têm um outro tipo de percepção da etnicidade. Assim como aqueles descendentes de japoneses que variam conforme a música, né? Tem hora que eles são amarelos,
tem hora que eles não têm declaração nenhuma de pertencimento de raça. Então, era só para vocês terem uma ilustração dos boletins especiais. Esse outro de meio ambiente, que é muito importante, todas as vezes que o IX apresenta um tema para o legal, porque essa é uma outra condição de pertencimento, o legal pode receber propositura daqueles agentes de financiamento, eles colocam a variável de meio ambiente no meio. Quando saiu essa classificação que a gente usa a mesma denominação da Câmara Federal, foi uma das primeiras coisas que eu me perguntei a mim própria, se na questão da energia ia aparecer a preocupação do município em relação à energia mais cara do Brasil, a energia mais poluente do Brasil, não é? E o número de eleitores dessa cidade gigante, uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, que não tem condições de pagar energia elétrica. E aí, tiram a energia, né, por conta própria, do coletivo, que chamam de gatos, né? Quer dizer, mais um silêncio em relação a isso. Verdadeiro silêncio. Quando a gente sabe que tem organizações religiosas, não vou dizer quais, que estimulam a ocupação urbana desordenada, que puxam depois estimulam o uso de energia ilegal, porque são gatos que são colocados nas ocupações e essas pessoas não pagam a energia, né? Enfim, tem um conjunto que passa pela eleição dos eleitores evangélicos, mas não apareceu nada em relação a isso. Nem nessas preocupações com a energia, não é? Eu anotei várias coisas aqui, não daria tempo de ver todos, né? Deixa eu ver se é logo em relação às famílias e à geografia do voto. O Breno colocou uma coisa fundamental desse passeio em que se consagra um nucleamento político familiar. Por que tanto isso? Né? Diante dessa fragmentação volatilidade. Como é que o familismo consegue superar tudo isso? Né? E você deu a resposta. Digamos que é pelo passeio pela esfera pública toda. Né? Começa, digamos, eu sou secretária de Estado, eu sou médico de imposto, eu chego a vereador, eu passeio pela Assembleia Legislativa, chega deputado federal, vou para o Tribunal de Contas, por exemplo. Ou vou para a esfera judiciária, por exemplo, uma esfera mais alta. Não é? Isso tem a ver com força da tradição. Mas em nenhum momento isso aparece, por exemplo, na expectativa, digamos assim, dos resultados que a gente obtém. Então, eu queria chamar a atenção para isso. Essas não são vazios, nem lacunas. Essas coisas que não aparecem também são objeto de pesquisa do legal. Elas vão aparecer quando vocês leem os boletins, né? Elas vão aparecer quando vocês, de alguma forma, tiverem acesso a uma melhor compreensão da obtenção desses dados. Não sei se valeria a pena falar do R, como é que foi feito o treinamento, mas vão aparecer também no aprofundamento que nós tivemos da agenda da pesquisa da ciência política brasileira contemporânea. E eu acho que isso é muito importante para a gente sair, inclusive, dos esquemas tradicionais da interpretação política. Né? Só para concluir, quer dizer, esse boletim todo em relação à consciência negra, o Fabiano Smarilene, a evidência mesmo daqui é não há nenhum deputado índio ou negro no estado do Amazonas, com toda a análise que a gente fez. E é isso que o legal quer fazer. Entendeu? A gente poderia fazer uma teorização enorme, não. Não há nenhum deputado. Não há nenhum deputado negro e nenhum deputado índio. Bom, e é mesmo. Não existe. Né? Assim como o Ricardo Vedra,
que destinou, se eu não me engano, ao todo, mais de 250 milhões na sua vida parlamentar para a área de educação, ciência e tecnologia, e certamente ele investiu. Isso não deu voto para ele. Acho que ele dá voto para ninguém. A agenda política ambiental não elege ninguém. Nunca elegeu. A agenda política, a agenda étnica nunca elegeu ninguém em Manaus. A agenda dos movimentos de mulheres nunca elegeu ninguém. As agendas identitárias, de modo geral. Eu acho que a gente tem que se questionar sobre isso. Não, nunca elegeu. Nem a LGBT. Não digo nem as pautas morais, mesmo aquelas oportunistas, não elegeram ninguém com essa temática de gênero, de meio ambiente, de raça. Nunca elegeu ninguém. Até agora. Mas os prefeituras é médio. É só ver o prefeito falando. Esqueci de dizer isso. Acho que a professora levantou um tema muito interessante, que é esse sentido da ciência política. E, de fato, a ciência política está muito mais abrangente hoje em dia. Eu sou de um tempo que 50% do que se debatia nos congressos de ciências políticas era basicamente partidos de eleições. Se resumia a isso. Você teve um debate aqui a colar sobre o sistema de governo, né? Um debate aqui a colar sobre federalismo, mas a essência mesmo era essa, né? E me parece que hoje já há uma abertura maior para temas como judicialização da política, que é um tema que eu gosto muito, a área de relações internacionais também, né? O Ludolf, inclusive, transita nessa área, né? Área de defesa, área de relações internacionais, estudos militares, estudos de defesa, estudos de segurança internacional, segurança nacional também, segurança pública. Então, há, digamos assim, algumas interfaces importantes, né, nos últimos anos. O tema da cultura também tem sido importante, cultura política. Enfim, eu acho que a ciência política ela se diversificou bastante nesses últimos anos. Isso é bom. Ou em particular, em relação à questão da ciência política, realmente, né? Eu também, na minha época, era fundamentalmente partido e eleição. Se você não, quando eu era estudante de graduação, há pouquinho tempo atrás, ainda era muito forte, né? A questão só de estudos de partidos, né? Até a universidade que eu venho, os caras, ela tinha uma tradição fortíssima nisso, né? Figuras fundamentais para tratar. A própria BCP ela era bastante fechada, né? Eu lembro que quando a Associação Brasileira de Ciência Política, na época que eu era jovem, ela tinha só 10 GTs temáticos, que eram os mesmos fazia décadas, né? E era sempre as mesmas pessoas que estavam lá. Geralmente partido, sistemas eleitorais, estudos legislativos, relação executivo e legislativo, agora eu não vou lembrar todos, mas eu lembro que na minha época eles colocaram... Movimentos sociais era tema da sociologia na época. Que a história, né, também... Eu lembro que quando se colocou políticas públicas, que hoje é um campo importantíssimo, né, não só na ciência política, mas diálogo com todas as ciências sociais e ciências humanas, foi um trauma enorme, né, porque quem agora política pública, quem que tem a legitimidade para falar enquanto cientista político? Era um campo muito mais fechado. Eu acho que não só a gente ganhou muito com a diversidade que foi se trabalhando com temas, mas pelos próprios fenômenos políticos recentemente. Né? O Bolsonaro ele quebrou alguns paradigmas da ciência política. A ciência política brasileira ninguém podia prever aquela figura. Ela tinha uma ideia, por exemplo, baseada nos estudos comparativos, né, com outros países, que falava, era um dogma, né? Para ganhar a eleição majoritária, você tem que se mover ao centro, né? Porque daí você vai agregando mais grupos e faz uma maioria de votos. O Bolsonaro nunca caminhou para o centro, né? Ele sempre fez questão de radicalizar. E nunca quis. E ganhou a eleição, né? Ganhou
a eleição de 2018 e quase ganhou a eleição de 2022. Isso obrigou a gente a repensar, né, tudo que a gente falava. Quando eu era estudante de graduação, o tempo todo eu ouvia: a democracia brasileira está consolidada. Institucionalizada. A gente teve ameaça de golpe esses dias. O sistema partidário brasileiro está estabilizado e institucionalizado. A competição centro-esquerda versus centro-direita, padrão, nas grandes democracias do mundo consolidadas. Deu ruim. Não é mais isso. Hoje a gente tem uma extrema-direita, e uma centro-esquerda que só ganhou por causa da figura do Lula. Se não fosse o Lula, qualquer outro teria perdido aquela eleição. Então, isso rompeu alguns dos paradigmas, obrigou a gente a abrir, o que é um papel muito importante. Assim como essa visão da ciência política mais institucionalista, da escolha racional, que foi tão importante para a consolidação de um campo distinto da ciência política. A ciência política, até os anos 70, efetivamente, ela não existia no Brasil, ela era um diálogo muito mais que a sociologia, foi tão importante para a sociologia. Hoje ela já se provou insuficiente. Hoje a gente tem que procurar outras ferramentas. Isso faz parte da transformação do campo, eu acho que é fundamental. Ainda em relação aos comentários, dos conceitos, eu falei para vocês da fragmentação partidária, quando tem muito partido. Volatilidade é quando muda muito a posição ideológica, ou o próprio partido. E o outro conceito que você perguntou? Eu falei em volatilidade, que mais? Fracionalização e fragmentação. Fragmentação, foi sempre por isso aí. Fracionalização. Fracionalização está associada à divisão dentro do próprio partido. Então, são conceitos que a gente tenta trabalhar na ciência política contemporânea. Em relação, Paulo, à questão, eu não sei se a gente poderia falar que as famílias dominam o sistema político, mas o familismo ele é um elemento constitutivo da política brasileira. E isso a gente pode pensar nos estudos clássicos. Quem começou a trabalhar com isso foi a Maria Isaura Pereira Queiroz, socióloga fundamental, geração do Florestan Fernandes, é uma figura excepcional que trabalhava com o familismo. Mas se a gente quiser olhar para trás, os grandes clássicos do pensamento político brasileiro, pensamento social brasileiro, falavam de família. O Vitor Nunes Leal falava sobre isso, o Alberto Torres falava sobre isso, o Oliveira Viana falava sobre isso. Então, a família sempre foi um elemento muito... O Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, todos eles ressaltavam esse elemento, sempre foi importante. E o familismo ele é um instrumento. O próprio Bourdieu, ele, quando vai discutir campo político, ele fala muito da importância do capital familiar, no sentido de que, se você tem um sobrenome poderoso de político, você já tem pronto as redes, os saberes, os caminhos de como fazer a coisa para você se eleger, o que permite reproduzir essa elite política, essa família na política. É importante também colocar, gente, então, sei lá, isso poderia colocar, então o Brasil é atrasado porque só tem família na política. Não é, porque no mundo também tem muito família política, mesmo em democracias consolidadas como os Estados Unidos. O familismo nos Estados Unidos é forte. Inclusive em região, Inclusive em região. Mas eu pego pelas figuras de destaque no Executivo Federal. Os Kennedys eram uma família muito importante. Recentemente, os Bush, você teve o pai Bush, que foi presidente, o filho Bush, que foi presidente, e o Jeb Bush, que tentou ser presidente e não conseguiu. Os Clintons, a Hillary tentou de novo. Então, assim, o familismo, gente, é uma coisa que está associada à política e não é um traço de, sei lá, que o Brasil é atrasado. É uma coisa... É um traço que o mundo é desenvolvido. Exatamente, é um padrão do mundo. Então, comentários que tem mais questão. O próprio Maquiavel, O próprio Maquiavel disse que o poder das famílias é uma constante na política. Vamos. Tereza, Mas tem uma pergunta por aqui, Paulinha.
Eu acho estou que em pé aqui melhor por falar outra essa coisa. questão que já foi colocada. Então, mas como já está aí, vamos deixar ela falar e eu deixo por último. Boa tarde a todos, parabéns à equipe legal. Eu quero dizer que eu sou uma leitora assídua dos boletins do Legal, tenho acompanhado desde a gênese do projeto, desde o início, toda a produção dos boletins, tenho divulgado, inclusive, em sala de aula, né? E a minha fala, ela se aproxima bastante da fala do professor Couto, né? Quando ele fala que o município é o campo que mais se aproxima do eleitor, né? Então, eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente uma experiência em sala de aula quando eu estava divulgando um boletim legal, aquele boletim a respeito da atividade dos projetos de lei dos deputados e vereadores. Rapidamente. Bem, então, numa sala de aula de pós-graduação, na universidade pública daqui da cidade, eu tive a oportunidade, ao ministrar a disciplina de História do Pensamento Político Brasileiro, com o Vitor Nunes Leal, né, coronelismo, estado e voto, tive a oportunidade de mostrar o boletim e questionei aos meus alunos, que eram alunos de pós-graduação e de uma especialização voltada a funcionários públicos do Estado, né, questionei a eles, pessoal, vocês sabem como acompanhar os projetos de leis dos políticos profissionais? Vocês sabem qual é o caminho, como que nós podemos fazer esse acompanhamento da atividade política deles? E eles não souberam responder. Então, Ou seja, também não sabem, né? Não sabem. Então, aproveitei para mostrar aquele boletim, né? E também explorar um pouco do site. E aí vale a gente ressaltar aqui também que vale ressaltar que é de domínio público, e isso está no site da Câmara, né, dos vereadores, dos deputados, onde a gente pode ter acesso à atividade política deles, mas a grande massa da população não sabe como, porque é difícil até o acesso. A gente tem que clicar no local, ele vai para outro, até chegar onde está a atividade deles. Nossa, gente, é uma jornada. Então, já está sendo feito para não ser acessível, né, para o grande público. E aí aproveitei e mostrei esse boletim, né? Então, daí a importância desse projeto. Então, aí eu estava com a elite, eram funcionários públicos, mas a grande massa da população, do eleitor, ele não sabe, né? Ele não sabe como ter acesso a esses projetos de lei. Se todos soubessem, aí um dos exemplos, né, que foram coletados pela equipe, né, a grande quantidade de projetos de honoríficos e simbólicos, né? Imagine se a população soubesse que isso quase não tem entidade pública, né? Aí isso iria estimular muito mais o senso crítico e político da nossa população em Manaus, do Brasil e todo. Mas aí, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para a equipe, mas a nível de curiosidade, como uma leitora assídua dos boletins, né? Aí a minha pergunta é o seguinte: qual é a previsão da equipe legal em fazer uma pesquisa survey, consultando a opinião política do público, né? do próprio eleitor manauara? Temos perguntas aqui no chat, eu vou ler para abrir um espaço para vocês comentarem. Aqui um comentário da professora Sandra Damasceno, de Parintins. Ela já tinha feito uma participação, acho que ontem, né? Parabenizo pelas produções dos boletins, trabalho potente que permite à comunidade acadêmica ter acesso a dados para diversas agendas de pesquisa. Gostaria de saber se surgiu demanda acerca dos estudos das relações entre legislativo e movimentos sociais. Entender a participação dos movimentos sociais na produção das pautas legislativas. Também na relação entre os eventos de protestos protagonizados pelos movimentos dos espectros políticos da direita e esquerda e surgimento de lideranças que conquistaram mandatos legislativos. Uma outra curiosidade para uma análise comparativa na região seria o surgimento das candidaturas de mandatos coletivos como fenômeno político
nas 2 últimas eleições. Isso aqui é a contribuição da professora Sandra através do chat. Aí eu dou espaço para vocês. Tem mais algum? Não, do chat aqui encerrado. Mais um para a gente até encerrar por causa do horário. Então, vamos dar abertura para mais uma pergunta e a gente encerra esse último bloco. Boa tarde. Parabenizar o programa, né, por esse estudo tão qualificado que, infelizmente, não chega a muitas pessoas, né? Principalmente nós que estamos na graduação. Isso interfere diretamente a própria área da ciência política, né, que aqui no Amazonas e aqui na UFAM, agora que está engatinhando. Então, parabenizar aí o esforço, né, de toda essa rede da Amazônia Legal em fazer esse estudo, uma aprofundada, então, enfim, que dá para a gente pautar, né, o que de fato ocorre no dia a dia da política amazonense. E aí a minha questão é mais voltada para o professor Breno, que fala sobre a questão da ciência do voto. Eu queria compreender mais esse conceito da ciência do voto e se tem alguma interferência à estratégia política do voto, né? Se existe alguma semelhança, se esse conceito eles são comuns, enfim, compreender mais sobre essa questão. E outra pergunta é como fazer esses estudos, né, do legal, conversar, dialogar com os movimentos sociais. Eu acho muito interessante essa última pergunta, pelo chat, pela professora, porque, de fato, nós que estamos aqui na graduação, a sua figura, inclusive, professora, que está presente aí, tem uma história do movimento social e está comandando esse estudo, como fazer esse estudo chegar em diálogo com essas lideranças dos movimentos sociais, né? Então, eu acho interessante, ainda mais para esse próximo desafio que nós vamos ter que enfrentar. Esqueci de me apresentar, mas meu nome é Renan. Eu faço pesquisa junto com o professor Lula, que estuda a extrema-direita aqui no Amazonas. Faço também parte de um partido político aqui no Amazonas. Então, eu acho muito interessante esse diálogo, porque nós estamos inseridos na academia, produzindo ciência, mas também nós estamos ali na prática, acompanhando o dia a dia dos bastidores partidários e políticos. Então, indagação mais nesse sentido. Obrigado. Posso começar? Então, uma coisa muito interessante é que o nosso sistema partidário, ele cria 2 grandes estímulos, tá? O primeiro grande estímulo diz respeito ao voto pessoal, ao voto da pessoa, tá? O político, quando ele faz campanha, ele faz pensando nele, tá? Isso, de certa maneira, vai entrar uma certa contradição, porque nós temos todo um formalismo onde o voto vai desembocar no partido, né? Ou no partido ou na coligação. Mas o voto é da pessoa, ele pede voto para ele. E o nosso sistema eleitoral, pelo fato de ser um sistema com lista aberta, ele cria um estímulo a mais, que é o conflito intrapartidário. Porque muitas vezes o candidato ele disputa o mesmo espaço eleitoral com o seu correligionário. Então, é uma contradição, né? Então, o que acontece? O estado do Amazonas é um estado gigantesco. Então, a logística da campanha é de uma complexidade sem igual. Imagina só, sair de Manaus para qualquer ponto do estado, qualquer zona de fronteira do estado, e você colocar isso ao final da sua campanha na ponta do lápis. Quanto você gastou? Imagina sair de Manaus, ir para São Gabriel da Cachoeira, chegando lá você vai para Barcelos, depois você vai lá para Carauari, né? Então, é uma logística complicadíssima. Então, o que os políticos fazem? Eles fazem campanha para as pessoas que eles já conhecem. Eles fazem campanha para as pessoas. E aí, no caso das reeleições, para onde eles destinaram emendas parlamentares, né? Então, essa é a ciência do voto. É fazer a campanha dentro da sua limitação geográfica
concentra a estratégia e faz disso, né, ou pelo menos faz dessa estratégia a sua estratégia de vitória eleitoral. Então, quando nós mostramos esses mapas aí para vocês, vocês viram uma análise de cluster, né? Ou seja, hiperconcentração da estratégia a fim de obter o voto na base. Então, eu vou extrair o voto ali, daquela base. Porque se eu for fazer campanha no estado inteiro, eu não consigo ter a inserção necessária. Aí fragmenta muito, né? E eu não consigo a reeleição. Então, essas candidaturas vitoriosas, passem a prestar atenção nisso. Normalmente são campanhas de cluster, de concentração. Né? Em Manaus, nas cidades do interior, normalmente assim funciona. Essa é a essência do voto. Né? É saber utilizar essa estratégia para fins de sobrevivência eleitoral. Isso é a política. Né? A política, ela pressupõe a sua sobrevivência. Nesse sentido, a família Pinheiro, a família Lins, a família Câmara, nesse sentido, eles funcionam, eles atuam muito bem, tá? Porque eles atuam, eles conseguem dar essa sobrevida em suas carreiras políticas. Só lembrando dentro do raciocínio do Breno, todas as emendas parlamentares que o Atila jogou para o interior, eu fui verificar nos relatórios, a construção de ginásios poliesportivos em toda a casa de Solimões. Não era só para o município, era para a cidade dele, para as vizinhanças, blá, 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 blá. E assim, no caso da doutora Maiara, saiu o Praciano, que reivindicava aparelho de radiologia para a saúde da mulher, que só tinha um fora de Manaus, ela entrou. Ficou claro? Quer dizer, muito do acréscimo que se tem hoje, no caso do esporte, estou dando um exemplo do Atinalim, no caso dela, para serviço de prestação de prevenção de câncer de mulheres, que não existiam esses aparelhos no interior. Então, isso condiciona a hiperconcentração, não é? Porque as emendas parlamentares para aqueles locais, elas se traduzem em prestação de serviços para a população que o executivo não atende, e eles atendem via parlamentar, por exemplo. Emendas. Continua, gente. Não, mas eu acho que é isso. Mas acho que deu para entender mais ou menos, né? A grande jogada é essa, é a liberação de emenda. A liberação de emenda é a arma do parlamentar. Então, ele vai direcionar essas emendas. E qual é o intuito dessa emenda? É simplesmente atingir o bem comum da comunidade? Não, é a reeleição. Então, ele libera a emenda, joga publicidade em cima dessa liberação de emenda, daí os outdoors da cidade, reportagens de jornal, né? Fazer aquilo precisa ser conhecido. Olha, o deputado tal liberou emenda para localidade tal, né? A construção da ponte, do hospital, da escola, enfim. E você tem um retorno eleitoral com isso. Então, isso é a economia essa é a ciência do voto, né? Você concentrar o estado do Amazonas é gigantesco, né? Por exemplo, o distrito Amazonas é um distrito inteiro, é um gigantesco, né? Uma coisa gigantesca. Por exemplo, uma mudança de sistema eleitoral. O voto distrital, ele ia racionalizar melhor isso. Tá? Mas não é o caso, não é o nosso sistema, é o nosso proporcional mesmo. Então, tende a ser essa estratégia dominante dos candidatos. Bom, vamos lá. Em relação à questão das estimativas, né, da próxima eleição, a gente não tem recursos para fazer uma pesquisa eleitoral muito ampla. Né? Mas um conferencista hoje, né, do pesquisa, infelizmente, a gente não... Teríamos um conferencista aqui de uma empresa que trabalha nisso, mas infelizmente ele não pôde. O que a gente trabalha, né, e aí, se vocês quiserem comentar um pouco mais, é a ideia de grupo focal. Ou seja, selecionar algumas pessoas que são representativas, né, daquela comunidade, daquela sociedade, né, e
de maneira aberta, investigar o que ela pensa sobre a política, o que ela considera. Né? Há uma perspectiva que a gente faça algum trabalho de grupos focais durante o próximo ano. Né? Não sei te garantir, ainda é um planejamento a longo prazo, a gente ainda não tem certeza. É caro. É muito caro, né? Esse que é o problema. É um negócio caro, não só em recurso econômico, mas em quantidade de pessoas envolvidas nesse processo. Em relação às relações do legislativo e movimentos sociais, eu vou pegar o gancho na questão do Enan, né?